Eu vou dar uma explicação geral do que é HTML e como ele é usado para criar página na internet, né? Se vocês forem procurar, vocês vão achar esse HTML5, né? O que é o HTML5? Ele vem evoluindo conforme os anos, tá? Então, hoje no HTML5 tem muito mais comandos ali do que tinha lá atrás, e eu vou mostrar os principais aí para como criar uma página na internet, né? Quando a gente fala de HTML, o mais importante é a gente pensar que ele é a parte de conteúdo de uma página. Então, quando você entra em qualquer página da internet, tem lá os seus textos, imagens e toda aquela parte de conteúdo, isso é formado pela linguagem que é o HTML, tá? Que a gente chama que é uma linguagem de marcação, ou seja, é uma linguagem que eu vou colocar o que eu quero que tenha na tela. Eu vou mostrar melhor daqui a pouco como que funciona. Então, o que eu vou abordar aqui? Eu vou mostrar como inicia um projeto com HTML, né? O que a gente precisa fazer. Eu vou explicar o que seria o head e o body. Eu vou mostrar como a gente adiciona títulos, textos, listas, imagens, botões, entrada de informações, qualquer que seja, né? E containers, tá? Que é como a gente subdivide o conteúdo na nossa tela, beleza? Para a gente começar, eu vou abrir o VS Code, já dá para começar direto nele. Como a gente inicia um projeto HTML, tá? Eu vou criar uma pasta primeiro, vou aqui na área de trabalho, criar aqui, ó, aula HTML, beleza. Vou abrir a pasta e selecionar a pasta. Ele vai carregar a pasta aqui para mim. E a partir daqui a gente já consegue trabalhar, tá? Para a gente começar o HTML, a gente vai precisar criar um arquivo .html, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, index.html e beleza. Vocês vão ver até que fica com um íconezinho já de internet. E pronto. Como que eu executo esse arquivo, né? Como é que eu vejo aonde ele vai estar funcionando? Eu vou abrir lá na minha pasta da área de trabalho, né? Aqui, ó, área de trabalho. Eu vou abrir aqui, ó, aula HTML. Vai ter o nosso arquivo. E vocês podem ver que ele já vai ficar com um ícone de internet aqui. Se eu der 2 cliques nele, ele vai abrir uma página em branco para mim. Vou até deixar aqui do lado para a gente ir vendo junto. Então, ele vai deixar uma página em branco ali, beleza. É a nossa página HTML. Tudo que a gente fizer no arquivo vai mostrar na página, tá? Eu vou até fechar, ampliar um pouco. E aí eu vou começar a mostrar o que seriam os comandos, né? O que seria aquele head e body, por exemplo, que eu disse. Beleza. Head e body, como é que a gente começa um arquivo HTML? O próprio VS Code ele já ajuda a gente. Então, se eu escrever HTML, ele vai mostrar aqui, ó, HTML, HTML5 e esse HTML XML. Beleza, a gente vai na opção de HTML5. Então, eu vou selecionar aqui, ó, 2.5. Ele já vai trazer toda essa estrutura de código que a gente precisa para um HTML, tá? E já traz ali o head e o body, tá? O que seriam esses dois? Vamos lá, essa estrutura de cima aqui, ó, que é o HTML, estrutura padrão, só para a gente dizer para o computador que a gente está começando um arquivo tipo HTML, ele vai ser um HTML ali todo, e aí já entra essas duas tagzinhas, né? Tags são todas essas abre e fecha aqui, menor e maior, né? A gente chama de tag isso aqui, né? Esse comando. Então, todo o nosso arquivo HTML vai estar entre duas tags HTML, tá? Uma tag HTML aqui e uma tag que fecha aqui, né? Sempre que tem essa barrinha, pode ver que ele tem aqui nos outros também, ele está simbolizando que ele está fechando a tag. Então, assim, eu consigo deixar todo esse conteúdo dentro do HTML. Até por isso que a gente, por padrão, a gente dá um tabzinho aqui para diferenciar o que está dentro um do outro, tá vendo?
a gente consegue entender que isso está dentro do head e o head e o body estão dentro do HTML. Então, beleza. Dentro da tag HTML a gente tem a tag head e a tag body. Qual que é a principal diferença das duas, tá? Tudo que tiver dentro da tag head são configurações. Por exemplo, esse document aqui, ó, vai ser o nome do arquivo. Então, se eu botar aqui, sei lá, aula HTML dentro do title, né? Salvar o arquivo e recarregar, tá vendo, ó, aula HTML lá em cima. Então ele já começa a entender aqui, é um tipo de configuração que a gente faz, tá? E dentro do body, o que vai vir? Vai vir tudo que for conteúdo. Então, por exemplo, eu vou botar um título aqui, salvar, recarregar a página e título. Tá vendo? Esse que eu coloquei no title, ele não apareceu na tela, já que ele é uma configuração, né? Então ele configurou alguma coisa, então esse ícone, esse título e outras configurações a gente faz tudo no head. E tudo que tiver dentro do body é parte de conteúdo. Então qualquer coisa que eu escreva aqui, ele vai mostrar na tela, tá? Tranquilo? Show. Não ficar abrindo. Beleza. E aí a gente começa a ver, tudo que a gente vai ver parte de conteúdo vai vir dentro do body, tá? Por ser a questão de conteúdo que eu tinha explicado. Vendo títulos, né? Aqui eu já coloquei um título, tá? Os títulos eles são tudo com tag de H. Então tem o H1, a gente vai ter o H2, que também é um título, né? Esse título, o H1, qual que é a diferença, né? Do H1 para o H2? O H1 a gente pode entender que é um título principal, normalmente vai ter um só na tela disso. H2 é para os demais títulos que a gente tem na página, a gente pode usar também o H3, que seria mais para subtítulo, ou até o H4, que seria para títulos de conteúdos de menor importância na tela, né? Então essa nomenclatura de H1, 2, 3, 4 é tudo título. E vai até o H6, tá? Então ainda tem o H5 e o H6. Quando a gente usa um e quando a gente usa outro, tá? A gente vai usar de acordo com a importância do conteúdo. Então, para a gente organizar bem o conteúdo da nossa página, o H1 vai ser o título mais importante. Provavelmente o título do seu site ali, o nome do seu site vai no H1. E seria interessante ter um H1 só na página. Por quê? Porque se eu tenho 10 H1, nada é importante, certo? A gente não deu importância para nada. Então, assim, o título mais importante, esse vai com H1. Todos os outros vão com H2, tá? E aí, subtítulos com H3 e os H4 para conteúdos com menor importância. Então, a gente tem que tentar separar, né, esses Hs entre a importância dos títulos e no que a gente quer dar mais ênfase na nossa página, tá? Isso ele serve muito ali para quando um robô lê sua página, para ele entender o que está escrito, tá? Para ser humano, né, que vai ver sua página de verdade, tanto faz, porque a gente vai colocar o estilo ali nos títulos do jeito que a gente quer. Mas quando o seu código é lido ali por uma máquina mesmo, é importante a gente dizer qual conteúdo é mais importante, qual título é mais importante que o outro, tá? Então toda a parte de título é feita com os Hs, tá? Eu vou deixar aqui, ó, o título principal e um outro título, que seria o H2. Vou até salvar aqui, na verdade, para vocês verem os 4 títulos, tá? Eles vão até trazer aqui um menor que o outro, tranquilo. Mas isso não tem muita importância, que no CSS a gente depois altera tudo, tá? Então, beleza. Próxima parte, vamos para a parte de textos, tá? A gente tem uma tag chamada P, que ela é usada para parágrafos, tá? Então, ó, eu coloquei um texto grandão ali no P, ela vai ser usada para a gente adicionar um parágrafo, por exemplo. Então, para qualquer tipo de texto longo, né, artigo, eu estou escrevendo um artigo na minha página na internet, estou escrevendo um texto maiorzinho, eu vou usar o parágrafo, tá? A gente tem
Outra tagzinha que a gente pode colocar até aqui dentro do parágrafo, ou como independente mesmo, que seria as quebras de linha. Por exemplo, eu tenho aqui um parágrafo, eu vou ter um segundo parágrafo, beleza. Eu queria botar um enter aqui no meio, ó, entre esses dois. Como que eu faço? Eu vou achar no meu código onde está. Eu tenho uma outra tagzinha chamada BR, tá? Essa BR, ela não precisa abrir e fechar, né, como eu faço nas outras, que é desse jeito. Ó, você vê que o computador também entende, né? Eu não preciso abrir e fechar desse jeito, eu consigo fazer de uma forma simplificada. Que é assim, eu abro ela, mas boto uma barrinha no final, tá? É um pouco diferente dessa barrinha do início. Vocês vão ver que algumas tags, elas permitem esse tipo de fechamento. Por exemplo, essas aqui, ó. Beleza? O que o BR faz? Ele quebra a linha, tá? Então, ó, se você for ver aonde tem o BR, ele não vai ser mostrado na tela, mas ele quebra a linha para a linha de baixo. Se eu quiser quebrar mais uma vez, eu posso fazer 2 BR seguidos, por exemplo. Olha lá. Aí ele vai quebrando e por aí vai. É como eu desse um enter num texto normal, tá? Beleza, então a gente já viu que a gente tem título, tem parágrafo, aí vocês podem estar pensando, beleza, e se eu quiser jogar uma palavra solta na página que não seja nem título, nem um parágrafo muito grande, né? Eu vou criar essa tela, essa palavra solta com um P, de tipo assim, também não é interessante, tá? Por que não é interessante a gente fazer isso? Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar. Por que não é interessante a gente fazer esse P solto aqui? Porque o computador vai entender que isso aqui é um parágrafo e na verdade é apenas uma palavra, tá? Então a gente vai usar uma outra tag que a gente chama de spam. E aí ela vai fazer a mesma coisa, tá? Ela vai escrever ali. Só que a gente diz para o computador que, ó, não é um parágrafo, eu não vou escrever muitas coisas aqui, eu vou escrever apenas uma palavra. Ou poucas palavras, né? Pode ser uma frasezinha, ou coisas do gênero, aí a gente não precisa usar um parágrafo mesmo, tá? Então o spam a gente pode se utilizar para isso. Beleza? Vou mostrar a parte de lista, como é que a gente faz uma lista aqui no computador. Basicamente a gente tem dois tipos de lista. A gente tem uma lista que é o UL. Vocês podem ver que para eu escrever a tag eu só boto o nome dela e dou um enter, tá? Não precisa abrir, fechar e fazer tudo, tá? Eu coloco ali o L, já vai dizer. Se eu coloco só o U, por exemplo, aqui, olha, ele já vai me dizer se tem alguma opção ou se não tem. O L é para lista não ordenada. Eu já vou explicar exatamente o que é isso. LI é para um item de lista. Então eu vou colocar um item aqui na lista. Eu vou criar alguns ali embaixo. Pode ver que sempre os itens têm que ficar dentro dessa lista, né, da lista não ordenada. Então, quando eu dou um recarregar, né, eu tirei o texto ali, o parágrafo. Pronto, fez uma lista ali, ó, um item depois do outro. Isso é uma lista não ordenada, por isso que ele vem com essas bolinhas, tá? Tem o OL também, que é muito menos usado, né? Que é uma lista ordenada. O que é uma lista ordenada? Ele vai fazer mais ou menos ali quando eu faço uma lista de, sei lá, capítulos de livro, alguma coisa que precisa ter 1, 2, 3 e a sequência, né? Porque aí quando você faz uma lista de compra, tanto faz, né? Ter sequência ou não, mas pode ser usado também. Mas então tem essas duas diferenças de lista, tá? O UL e o OL. O L é muito mais utilizado porque normalmente no CSS a gente vai e mexe toda nessa lista aqui, então dificilmente a gente acaba usando esses números aqui da lista ordenada. Beleza, de lista é isso, não tem muito mais. Acho que vale a gente ver já imagens, como é que eu adiciono uma imagem aqui no meu arquivo, tá?
Imagem, a tag dela vai ser IMG e eu sempre vou usar essa do S aqui, ó, porque ela já vai trazer algumas coisas dentro da imagem, tá? A imagem é mais uma das tags lá que ela se fecha sozinha, ela não precisa ter nada dentro. Eu vou até apagar aquele outro ali para confundir menos. E aí o que, que vai dentro desse source da imagem, tá? Ele vai a imagem em si. Então assim, hoje no nosso projeto a gente não tem nenhuma imagem. Eu posso ir na internet aqui, ó, por exemplo, fazer uma pesquisa aqui de, ó, fiz uma pesquisa de gato em imagem e tal. Escolhe uma imagem, tem a opção de abrir numa nova guia, vai abrir a imagem, eu vou salvar ela como aqui, ó, e vou jogar lá no nosso projeto. Dentro daqui, posso trocar o nome para gato só, beleza. Ó, tá vendo que veio um gato.jpg? Importante a gente ter esse JPG aí na cabeça, tá? Então é assim, quando eu uso uma imagem, eu vou ter que ter uma imagem no meu projeto e eu vou carregar ela dentro desse SRC, tá? Esse SRC é uma abreviação de source, só para vocês entenderem, tá? Então, por isso que a imagem vai ali. Como que eu faço para carregar? Eu tenho que entender o caminho que eu levo desse arquivo do index até o meu arquivo de imagem. Eu preciso começar da onde eu estou. Para começar da onde eu estou, eu vou fazer assim, ó, ponto barra, e ele vai mostrar o que tem de arquivo onde eu estou. No meu caso aqui, o gato já está exatamente aqui onde eu estou. Então o código vai ficar assim, ó, ponto barra e o nome da imagem. E aí tem que ser com ponto JPG e tudo mais, tá? Nesse alt, ele vai uma descrição da imagem. Então, foto de um gato. Ó, eu arranquei uma aspa aqui, tem que tomar cuidado com isso. Inclusive é interessante, se as cores ficarem meio estranhas assim, ó, um vermelho, vermelho nunca é bom, tá? Então provavelmente está faltando alguma coisa. Então, aqui nesse alt vem a descrição da imagem, tá? A foto de um gato. Então assim, ó, se eu for recarregar, carregou o gato gigante ali, e é isso. Depois tem como diminuir essas fotos e tudo, tá? Que aqui eu dei o zoom, né? Mas se a gente for diminuir, tá tranquilo. E essa descrição, ela não aparece nunca. O que, que é esse alt aqui que eu botei, que é a foto de um gato, tá? Normalmente quando alguém cego vai ver a página da internet, roda... Eles usam alguns programas que leem a página para ele, tá? Isso até que os títulos H1, H2, todos eles têm que ser bem encaixadinho, né? Por importância e tal. Porque quem usa, essa aí é uma parte da programação que a gente chama de acessibilidade, né? Então, assim, por exemplo, alguém cego acessando sua página, vai ser muito importante você ter feito essa classificação certa. E quando você coloca esse alt nas imagens, você vai ter uma descrição para a foto. Então, quem é cego também vai conseguir entender que ali tem uma foto de um gato, que é relacionada ao conteúdo e tudo isso, entendeu? Então é por isso que é importante a gente sempre colocar esse alt também para nossa informação da página ficar o melhor possível, tá? Ele vai servir tanto para acessibilidade, como eu disse, né, quanto quando máquinas leem o nosso código também, que quanto melhor escrito, mais elas entendem que o nosso site é bem feito, tá? É bem importante isso. Então, beleza. Imagem é isso. Aqui eu acho que vale a gente fazer uma explicação a mais. Porque assim, a gente estava até agora falando das linhas e eu estava fazendo assim, tag e coloco um conteúdo aqui dentro da tag, né? Sempre dentro. Como eu fiz no título, como eu fiz no P e tal. Nessa aqui, eu não tenho conteúdo dentro. O que seriam esses verdinhos aqui, né? Até tem nas linhas de cima aqui, né? A mesma coisa, né? Que vem essas coisas em verde claro e o amarelo claro aqui no meu caso. O que, que é isso aqui? Eu vou explicar exatamente como funciona uma linha de tag, tá? Para vocês entenderem ali bem isso. Se a gente for ver uma linha de tag, ela é composta normalmente de
O rosinha, claro, aqui, que é a tag mesmo, né? Aí tem que abrir, tem que fechar a tag naquele esquema. E aí tem esses outros componentes dentro da tag. O que eles são? Como eu disse, o início ali é a abertura da tag HTML. Isso aqui a gente chama de atributo. Então você pode ver ó, aqui, ó, o que começa a tag está aqui, ó, está fechando aqui. O que está aqui ele está dentro da própria linha que está na abertura, tá? Então tudo que eu colocar no espaço, escrever alguma coisa igual, é considerado atributo. O que vai entre aspas aqui são os valores do atributo, né? Então, por exemplo, o valor desse classe vai ser link vermelho e o valor desse href vai ser esse ponto barra lame.html. Aqui é a mesma coisa da imagem, tá? Ponto barra quer dizer que eu estou carregando algum outro arquivo dentro do meu projeto. Isso aqui seria o conteúdo da tag, né? O que está entre o fechamento da abertura e o fechamento da própria tag, né? E aqui é o fechamento da tag. Então qualquer linha de HTML a gente consegue entender olhando essa estrutura aqui. Sempre vai ter a abertura dela, às vezes não vai ter atributo nenhum, beleza, né? Como é o caso do H1, H2 e tudo que eu estava explicando ali não tinha abertura, não tinha atributos dentro, né? Às vezes tem conteúdo, às vezes não, então também é opcional. Normalmente quando não tem conteúdo, com certeza tem algum atributo, às vezes tem os dois, às vezes só tem atributo, então assim, pra vocês entenderem que atributo é uma coisa, conteúdo é outra. Normalmente conteúdo é o que é mostrado na tela, atributo normalmente é coisa de configuração, tá? E sempre tem que ter o fechamento. Seja ele um fechamento desse, né, que a gente faz a tagzinha e fecha, ou seja aquele fechamento na própria linha que a barra já vem aqui, ó. Tranquilo? Então se a gente voltar lá para o nosso código, agora sim a gente consegue bater o olho e entender melhor todo o código, tá? Porque aqui, ó, o que é a tag HTML? Beleza, estou abrindo e fechando lá embaixo. Tudo isso aqui é conteúdo dela. O que é esse lang? Atributo, é alguma configuração que eu estou fazendo nessa tag. Esse meta, ele está fechando nele mesmo. O que é esse charset? Configuração desse meta. Configuração, configuração, configuração. Por isso que quando a gente chega na imagem, a gente faz isso. A imagem em si, ela não tem um conteúdo. A imagem já é uma imagem, já é algum arquivo de imagem. Então eu só vou fazer configurações nela. Então eu posso fechar ela na mesma linha, tá? Eu acho que aqui tá tranquilo essa parte de tag, assim, vocês vão ver que não foge mais dessa regra. Provavelmente as próximas coisas que a gente vai ver tem às vezes mais atributos. E às vezes quando você quer configurar alguma coisa a mais, vale você pesquisar na documentação qual atributo tem aqui. Porque às vezes já dá para configurar direto no HTML. Tá? Então beleza, vamos seguir. A gente já viu o título, já viu a imagem, já viu as listas e os textos. Outra parte importante para a gente ver são botões, tá? Como que eu adiciono um botão na minha tela? Tem uma tag que a gente chama de A, ela vai vir com esse href já para configurar. Dentro do conteúdo eu posso botar qual que vai ser o nome do meu botão. Olha lá, deixa eu dar um zoom de novo aqui. Tá vendo que veio esse link? É o conteúdo aqui, né? Então tudo que eu colocar de conteúdo ele vai vir escrito. E qual que é a configuração dele? Quando eu clico nele, o que ele faz? Ele leva para alguma página. Então, digamos assim, se eu tenho uma segunda página aqui, ó, outra página, .html, por exemplo, estou criando outra página HTML, vou fazer o HTML5, vou escrever só um H1 aqui, ó, outra página, certo? Beleza, salvei o arquivo, está funcionando. Vou voltar aqui. Como que eu busco essa minha outra página aqui? Ponto barra, outra página, beleza? Mesma coisa da imagem ali, vocês vão ver que essas coisas começam a se repetir em programação. Só que a diferença é que agora vai funcionar o nosso botão, tá? Pode ver que ele até ficou um azulzinho meio claro. Se eu clicar, ele vai para outra página. Se eu voltar aqui no navegador, ele voltou para a página que eu estava. Então,
tranquilo, isso aqui é um link. Tem casos que não é um link, né? Eu quero usar um botão só, eu quero alguma coisa que clique ali. Como assim, eu quero fazer um negócio que o cara vai se cadastrar no meu site. Como que eu crio um botão mesmo? A gente vai ter o button, que é um botão. Sei lá, confirmar aqui. Você vai ver que ele é um botãozão mesmo, tá? Tudo bem. No link a gente colocou esse href aqui e já foi para outra página. Como que eu coloco ação nesse botão? É usando a parte lógica da programação, tá? Então, assim, você não consegue colocar ação no botão se não for por JavaScript. Então, é outra linguagem de programação que normalmente vem junto com HTML. Olhando só para o HTML, o que dá para fazer é só colocar o botão na tela. A ação dele mesmo seria com outra linguagem de programação mais lógica. Beleza. Já que a gente viu o botão aqui, normalmente o botão ele vem associado com o formulário do jeito que eu falei, né? E aí a gente começa a entrar nos componentes de entrada de dado. O que quer dizer? Quando eu tenho um formulário, eu tenho aquele campo lá para eu digitar o meu nome. A gente vai usar a tag chamada input. Input, eu posso dizer o tipo dela. Ó, se a gente for ver, ó, tem uma infinidade de tipo aqui, ó. Até de colocar data tem, por exemplo. Então eu vou botar até telefone e tudo, tá? Então eu vou botar aqui, ó, tipo text, quer dizer que eu vou colocar um texto. Se eu carregar, ó lá, ele habilita um campo de texto, tá? Normalmente é muito usado em busca, em todo esse tipo de coisa, tá? Normalmente a gente tem também um textinho aqui em cima para dizer o que é essa caixa de texto, né? Aí vocês vão pensar, putz, eu já sei, para colocar um textinho eu vou colocar spam. Não, a gente também tem uma tag específica para esses títulos que são em cima de entradas de dados, tá? A gente vai usar a label, né? Então assim, por exemplo, né? Então, beleza, a label ali, ó, ela é própria para esse tipo de input, tá bom? Então, beleza, é um tipo de informação de entrada de dados, né? A questão de input, texto, deu para ver que tem vários outros, né? Se eu altero isso aqui, ó, para data, por exemplo, ó, você vai ver que vai trocar o tipo de input, vem o calendário e tal. Então, assim, tudo que for input de informação vocês vão fazer com isso. O que foge muito o caso do input é quando a gente quer escrever um texto muito grande, né? Digamos assim, eu quero escrever um post, né? Aí o input é uma linha só, se vocês forem ver. Tem como a gente escrever uma outra tag que é um input com mais linhas. Vocês podem até ver que assim, ó, alguns atributos eu apago, tá? Porque para o nosso entendimento aqui não faz diferença. Mas aqui, ó, os outros atributos que são importantes é, por exemplo, o text area, ele é um input de texto que permite ser grandão, né? Você ter várias linhas. Então, se a gente for colocar, ó, ele abre com várias linhas, permitindo espaço e tal, é um pouco diferente de a gente conseguir colocar um valor só. Então, é um outro tipo da gente fazer de texto. Esse aqui é bem menos usado, né? O input a gente vê tranquilamente. Bem mais assim do que o text area, mas às vezes vocês querem fazer, putz, eu queria que o cara escrevesse um comentário aqui, normalmente a gente vai usar um text area. Outro jeito de adicionar dados, né, seria o select, e o select é bem conhecido também. Ó, também vem com esses atributos padrões aqui, eu não preciso deles para esse nosso exemplo. Dentro do select a gente vai ter opções, tá? Então aqui, ó, esse option. Aí sim eu vou ter que colocar aqui, ó, um valor 1 e valor 1. Eu já explico qual que é a diferença desses dois.
Eu vou colocar algumas opções aqui, né? Valor 2, valor 3, valor 2, valor 3 e beleza ali, ó. O que é o select? É quando vem aquela caixinha de seleção. Provavelmente qualquer formulário que vocês já preencheram, vocês já viram. Ah, selecione aqui, sei lá, alguma coisa e vai vir várias opções, tá? Qual que é a diferença desse valor 1 aqui para esse outro valor 1 que eu botei sem espaço, sem nada, tá? O valor em branco, ele é o conteúdo. Se vocês forem lembrados de quando eu expliquei a linha do HTML, ele é o conteúdo da linha, tá? Conteúdo é o que vai ser mostrado aqui quando eu clicar e ele vai mostrar, beleza? Quando eu uso algum código, por exemplo, vou confirmar, e aí meu código ali de lógica vai ver o que eu preenchi nesse select, ele não vai ver o conteúdo do select, ele vai ver o valor do select. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo melhorar essa explicação. Quando eu tenho um input text, tudo que eu escrever aqui será o valor dele. No caso do select, não. Quando eu seleciono, o que eu selecionei não será o valor dele. O valor dele vai ser esse. O que vai mostrar é isso. No caso do input, não. O que exatamente ele mostra é exatamente o que ele é de valor. Vocês podem até pensar, então porque, beleza, eu vou deixar o valor igual o valor. Vou deixar o que está mostrando igual o valor dele, né? Isso é muito ruim, tá? Porque normalmente para valores, né, a gente não coloca nem letra maiúscula e nem espaço. Então a gente poderia até escrever assim, tá? Então tem essa diferencinha no select que o valor ele é diferente do que está sendo mostrado. Tranquilo? Beleza? E eu acho que a última parte que a gente tem para ver de HTML é assim, são as divisões, né? Containers. O que seriam os containers? E aí eu vou apagar tudo aqui, eu vou simular uma pagininha normal, tá? Normalmente, quando a gente tem uma página HTML lá, o que eu vou ter? Eu vou ter um H2 que vai ser o meu menu, eu vou ter uma lista que vai ser os links do meu site, né? Então ali ó, vai ser um A, aí eu vou colocar aqui aqui, página 1, 2, 3, 4, beleza. Então eu criei ali um menu, criei uma lista, dentro da lista, dentro do item de lista, eu criei um link. Aí beleza, aí vai vir o conteúdo da página mesmo. Vai vir aqui, ó, artigo. E aí eu tenho um artigo aqui que vai ser vários parágrafos ali, e pode até ter imagem no meio do parágrafo, por aí vai. Então aqui, ó, por exemplo, tem os parágrafos, vou colocar uma imagem no meio do caminho, um ponto aqui, eu vou colocar só uma largura aqui para ele não ficar gigantesco, né? Acredito que isso aqui vai funcionar. Aí foto de um gato, beleza. Então aqui, ótimo, perfeito. Vou carregar a tela, tranquilo, ó. Então veio aqui um menu, veio um artigo, veio os parágrafos do artigo, uma foto no meio do artigo ali, tudo certo, tá? Aqui, ó, isso aqui é um exemplo interessante do que eu falei, que dá para adicionar outros atributos, né? Existem uma infinidade de atributos, tá? Eu mostrei só os principais ali para vocês. Esse aqui é o atributo de largura, eu consigo controlar a largura de uma foto. Antes estava mostrando gigantesco, né? Agora eu diminuí ela para 300. Então, beleza. Até aqui, tranquilo, né? Eu fiz uma paginazinha bem simples. Só que, assim, essa paginazinha, ela tem um sério problema, digamos assim. Porque ela tá tudo corrida na minha página, né? Eu não consigo separar o que é menu do que é artigo. Tá tudo de um jeito só no código. Então a gente tem algumas tags invisíveis ali, como é o caso da seção. Então eu posso dizer, ó, que tudo isso aqui é uma seção. Na parte de baixo é uma segunda seção, por exemplo. São tags de divisão que a gente chama.
elas só servem para dividir no código. Eu consigo até no VS Code aqui, ó, fechar a seção 1, fechar a seção 2, tá vendo? Elas são tags de divisão. Então eu separo essa com essa de baixo. Quando eu uso seções grandes, né, partes grandes, como é o caso do menu, eu vou usar uma seção. Quando eu quero separar, putz, eu quero separar só o título do menu aqui, por exemplo. Eu posso usar uma divisória, que é a div, tá? Então aqui, ó, separei. Eu tenho uma div e tenho isso aqui. Para HTML, né, na hora que você está escrevendo o HTML, é até meio... Aqui, vocês vão ver que não muda nada, né? É até interessante, né? Porque se fica na cabeça do beleza, por que eu dividiria isso? Certo? Por que eu faria divisões e faria seções? Só para ter isso aqui no código? Não. As divisões, tanto seções que são para grupos maiores, né, como é o caso do menu e conteúdo da tela, quanto divisões que eu queira fazer, como é o caso, ó, quis dividir esse título com isso aqui, é como a gente colocasse os elementos aqui dentro de uma caixinha, né? Então, digamos assim, esse H2 está dentro dessa caixinha que é essa divisória aqui. Todo o meu menu está dentro dessa caixinha que é a seção. Para HTML pode não fazer muito sentido, mas quando a gente fala de CSS, que a gente vai mexer nas cores da tela, vamos pensar, se eu quisesse colocar uma cor de fundo só no menu, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma cor de fundo na seção que está o menu, e não em todos os elementos do menu. Então essa questão de divisória ela é muito importante para eu conseguir controlar na hora que eu for botar cor, botar fonte, botar esse tipo de coisa. A divisão ela é muito importante para eu conseguir controlar apenas um grupo de elementos, todos ao mesmo tempo, tá? Então eu consigo controlar tudo isso aqui ao mesmo tempo, sem controlar a página toda, porque ele está dentro de uma seção. Aí quando eu fizer o conteúdo de CSS, vocês vão entender que isso aqui é importantíssimo para a gente colocar a cor, colocar um posicionamento na nossa tela, tá? Para HTML, vale entender que isso aqui separa conteúdos e vale estudar todas as tags. Eu vou deixar também um conteúdo complementar que tem uma lista de todas as tags ali HTML que eu expliquei, mais ou menos, tem mais ou menos os atributos, mais ou menos onde é utilizado, e deixei alguns conteúdos também, algumas páginas a mais ali complementares para vocês pesquisarem, assim, queria entender quais são os outros atributos que tem. Tem link lá que vocês vão conseguir ver todos os atributos e tudo. É, e é isso, bem mais resumido. Eu vou fazer um conteúdo também de CSS e aí eu vou mostrar bem ali como que a gente deixa essa página igual os sites, que qualquer site que a gente acessa na internet, né? Que tem cor, tem todo uma organização ali do conteúdo na página para deixar ela bem certinha, bem profissional mesmo.